E aí, caras, começando aqui mais um vídeo no canal Expresso de Hogwarts, e o vídeo de hoje é mais um do quadro Potter+, o quadro onde eu falo sobre os textos que a J.K. Rowling escreveu exclusivamente para o Pottermore, com informações adicionais sobre a saga Harry Potter. Eu tava procurando os textos do Pottermore pela internet e tal, pra ver se eu achava um legal pra fazer o vídeo de hoje, e eis que eu me deparo com esse e penso, meu Deus, eu preciso fazer um vídeo sobre esse tema urgentemente. Então eis que o vídeo de hoje vai se tratar sobre um texto que a J.K. Rowling escreveu pro Pottermore que se chama tecnologia. Aí tu fala, ai Renê, mas a gente vai falar sobre os novos iPhones, sobre robôs inteligentes, sobre máquinas de café que teletransportam pessoas? Não, cara. Na verdade o texto é sobre como os bruxos enxergam a tecnologia utilizada e inventada pelos trouxas. O texto é muito legal, eu tenho certeza que vocês vão adorar, mas antes um recado muito rapidinho. Quem fechar a viagem Orlando HP até o dia 31 de outubro agora vai ganhar na hora, assim ó, fechou, pá, ganhou uma edição ilustrada ou de Pedra Filosofal ou de Câmara Secreta, vai depender do que tu quiser. Então se tu tiver interesse em conhecer os parques de Harry Potter junto da minha pessoa e de um grupo sensacional de fãs de Harry Potter em janeiro de 2018, entre em contato com a Movie Tour aqui pelo WhatsApp que tá aparecendo na tela e também pelo www.orlandohp.com. Valeu, é nóis, vamos pro vídeo. O texto começa nos dando 3 situações que são muito verdadeiras e no final delas a gente vai fazer uma única pergunta. Primeira situação, quando tu tem a capacidade de pegar qualquer livro, objeto ou até mesmo um animal com um simples balançar de varinha e proferindo a palavra Accio. Não é maravilhoso? Segunda situação, quando tu pode se comunicar com qualquer pessoa através de corujas, lareiras, patronos, berradores, objetos como por exemplo moedas, ou tu pode simplesmente aparatar na frente da pessoa para fazer uma visitinha, não é mais maravilhoso ainda? Ou terceira situação, quando o teu jornal tem fotos que se mexem e quando algumas vezes por dia objetos falam contigo, ainda não é muito maravilhoso? Então juntando essas 3 situações surge a tal pergunta. A internet, esse instrumento que a gente tanto usa e tanto ama, não parece ser um lugar muito emocionante agora, não é mesmo? Porém isso não quer dizer que tu nunca vai achar um bruxo ou bruxo usando a internet. Olha que informação legal que o texto nos dá. Sim, os bruxos podem simplesmente usar a internet para matar a curiosidade de saber como é que é, ou então para fazer uma breve pesquisa ali sobre o estudo dos trouxas. E eu não sei vocês, cara, mas essa passagem do texto me fez pensar em uma coisa muito legal. Imagina como os bruxos vivem atualmente com a internet, cara. Ao longo do texto a gente vai ver que os bruxos acabaram incorporando alguns objetos do mundo trouxa em suas culturas. E será que a internet não é uma delas atualmente? Porque, né, em Harry Potter a gente não tem como saber muito bem sobre isso, porque a história se passa de 1991 até 1998, a internet não era muito popular naquela época. Mas e hoje em dia, como será que é o mundo bruxo com todos esses smartphones, tablets, notebook e tudo mais? Eu fico imaginando isso principalmente nas famílias de nascidos trouxas, sabe? Será que existe um grupo no WhatsApp de alunos nascidos trouxas lá em Hogwarts e durante as férias de verão eles ficam conversando entre si? Ou será que eles têm Instagram? Ou será que eles têm Facebook? Porque, né, a gente sabe que em Hogwarts a tecnologia não funciona, existem diversos feitiços aí que impossibilitam isso, mas e quando eles estão de férias ou sei lá, será que essa coisa tão comum pra gente aqui no mundo trouxa é uma coisa que os nascidos trouxas usam lá em Hogwarts? Porque, pô, para pra pensar, imagina se a Hermione tivesse ido pra Hogwarts em, sei lá, 2015, os pais dela são trouxas, certo? Então eles usam a internet, tem celular e tudo mais, e a Hermione com certeza seria uma criança que ia crescer com isso. Lá em Hogwarts ela não ia poder usar, mas com certeza ela ia fazer vários amigos nascidos trouxas lá em Hogwarts que também utilizam a internet, tipo, fora da vida do mundo bruxo, digamos assim. Então será que quando eles voltam de férias eles ficam trocando ideia? Será que eles conseguem entrar em contato também com o pessoal das outras escolas de magia espalhadas pelo mundo? Será que tem alunos de Hogwarts nesse exato momento entrando em contato com alunos aqui de Castelo Bruxo, trocando informações, conversando sobre suas culturas? Outra coisa que me veio na cabeça, será que existe algum bruxo youtuber? Será que eu sou um bruxo youtuber e eu enganei vocês durante todo esse tempo? Fica no ar aí, fica no ar. Enfim, parando de viajar um pouco numa coisa que eu tava gostando muito de viajar, vamos voltar pro texto, porque, né, esse não era o foco. Apesar de ser uma discussão muito legal. A gente sabe muito bem que os bruxos não precisam de aparelhos eletrodomésticos, como, por exemplo, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, aspirador de pó, porque, né, pra um bruxo é muito fácil. Ele agita a varinha e tudo que ele quer tá ali na frente dele, pronto. Mas fiquem sabendo que alguns membros da comunidade bruxa se divertem e muito assistindo a televisão trouxa, cara. Olha
que informação da hora. Inclusive, alguns bruxos mais radicais foram além e no início da década de 80 tentaram criar a Corporação de Transmissão Britânica Bruxa, na esperança de que eles teriam o seu próprio canal de televisão. O projeto obviamente foi barrado logo de início porque o Ministério da Magia não queria coisas bruxas sendo transmitidas em aparatos trouxas, porque isso claramente traria aí vários furos pro Estatuto Internacional de Sigilo em Magia. Porém, alguns bruxos sentiram que essa decisão foi meio incoerente e injusta e eles tinham uma justificativa. Porque nessa época, muitos aparelhos de rádio tinham sido modificados legalmente pela própria comunidade bruxa pro seu próprio uso. E eles transmitiam regularmente programas bruxos no meio da grade de transmissão trouxa, tá ligado? O próprio ministério admitiu que sim, de vez em quando os trouxas pegavam uns conselhos aí um tanto quanto inusitados, como por exemplo métodos para podar uma tentácula venenosa, ou então como tirar um gnomo de um saco de repolho da maneira mais eficiente. Mano, que dica é essa? Mas o ministério argumentou fortemente que a população trouxa que ouve rádio é muito mais ingênua ou cética do que a população trouxa que assiste televisão. Algumas das razões para essa ingenuidade dos trouxas são analisadas minuciosamente no livro A Filosofia do Mundano, Por que os Trouxas Preferem Não Saber, do professor Mordicus Egg. O nome do cara é Mordicus Ovo, velho. Enfim, o professor Ovo, o apelido este que eu acabei de dar para este excelentíssimo professor, argumenta que os trouxas são mais propensos a acreditarem que provavelmente ouviram alguma coisa errada do que provavelmente estão alucinando. Inclusive, a J.K. Rowling já falou sobre isso na obra dela, sobre como a magia está exposta bem debaixo dos narizes dos trouxas e mesmo assim eles se recusam a acreditar que ela existe. Como, por exemplo, no livro de Harry Potter e a Câmara Secreta, quando Arthur Weasley, pai do Rony, falam que tem alguns bruxos vendendo só pra aborrecer os trouxas um tipo de chave que encolhe. Ele diz que os trouxas preferem acreditar que as chaves simplesmente sumiram do que falar que elas estão na verdade encolhendo. Inclusive nessa mesma passagem o Arthur diz: Deus os abençoe, eles vão a extremos para fingir que magia não existe mesmo que esteja no nariz deles. A outra passagem seria no livretinho de Animais Fantásticos e Onde Habitam, quando o nosso célebre magizoologista Newt Scamander descreve a criatura chamada X-Ácaro. Uma das características deles é infestar objetos eletrônicos dos trouxas por dentro, e essa é uma das maiores explicações para alguns dos nossos aparelhos estragarem tão rápido, mesmo se eles forem novos. Então, se tu tem um celular novo aí que deu pau com 5 meses, pois é, cara, pode ter sido uma infestação de X-Ácaros. Enfim, voltando ao texto, existe outra razão para a maioria dos bruxos evitar o contato com objetos de trouxas, mas dessa vez ela é cultural. E é o seguinte, vocês sabem que os trouxas criaram diversos objetos aí, né, que os bruxos não precisam, porque o bruxo faz tudo com uma varinha. E a comunidade mágica se orgulha muito de não precisar usar esses artefatos, sabe? Mesmo grande parte dos bruxos reconhecendo que essas invenções dos trouxas são geniais. O próprio Hagrid fala em algum momento dos livros que ele acha incrível como os trouxas conseguem viver sem o auxílio da magia e a que ponto eles conseguiram chegar pra inventar coisas que possam auxiliar eles, entende? Conclusão, se um bruxo resolver encher a casa dele de telefone ou de secadores, ele vai estar tipo meio que escrevendo na testa dele que ele não é adequado pra usar magia, sabe? Uma coisa que eu acho um tanto quanto tosca, e é por isso que eu tenho muito orgulho da coleção de tomadas e baterias do Sr. Arthur Weasley. Não acredito. Porém, meus amigos, existe uma grande exceção para essa aversão aí que os bruxos sentem para com os objetos tecnológicos trouxas, e essa exceção são os carros e também em menor escala as motos e os trens. Antes da introdução do Estatuto Internacional de Sigilo e Magia, bruxos e trouxas utilizavam o mesmo tipo de transporte diário, que eram as carroças puxadas aí por cavalos, né, e também os barcos veleiros. Só que chegou uma época, né, que a comunidade mágica teve que parar de usar as carroças, porque tipo, os trouxas pararam de usar e seria muito imbecil se os bruxos continuassem usando, porque seria um tanto quanto estranho, né? Um bando de gente usando carroça sendo que ninguém mais usa. Então saiu de moda, eles tiveram que parar de usar pra não ameaçar o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia. E é por isso que não existem dúvidas que os bruxos olhavam pros carros dos trouxas, espaçosos, confortáveis, rápidos, e sentiam uma grande ponta de inveja. E quando os carros começaram a encher as ruas lá pelo século XX, o próprio ministério adquiriu a sua primeira frota de carros, obviamente modificados, porque né, eles são
bruxos, então eles colocaram feitiços de expansão, colocaram outras coisinhas ali, porque né, bruxo é malandro. Muitos bruxos inclusive amam carros como se fosse tipo uma paixão de criança, sabe? Eles são fascinados. E houveram casos de bruxos puro sangue que enchiam a boca pra falar que nunca na vida tinham encostado sequer em um objeto trouxa, mas que depois eles foram descobrir que tinha na própria garagem um Rolls Royce voador, que é um carro, pra quem não entendeu. E por fim, meus amigos, o texto termina que ainda assim os mais extremos anti-trouxas ainda tem uma aversão muito grande em veículos motorizados, como por exemplo o amor de Sirius Black pelas motos que irritou muito os seus pais. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, gostei muito de trazer esse tema aqui pra vocês. Se tu também gostou, deixa o teu like aqui embaixo, cara. E se tu ainda não conhecia o canal e curtiu o meu conteúdo, se inscreve aqui pra não perder nenhuma notificação, tá saindo muito vídeo aqui no canal, eu acho que eu finalmente voltei à velha forma. E se tu se inscrever também, não esquece de apertar o sininho aqui pra não perder nenhuma notificação, beleza? O vídeo vai ficando por aqui, então a gente se vê num próximo, valeu e é nóis!